Bom, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica e não poderíamos começar de outra forma a não ser comentando sobre os modelos atômicos, desde Dalton até Bohr. Dalton propôs a ideia do átomo como sendo uma bolinha maciça, indestrutível, indivisível e neutra. Já Joseph John Thomson, em 1898, descobriu, trabalhando com a ampola de Crookes, que é a ampola de raios catódicos, que o átomo possuía partículas negativas numa massa de partículas positivas. Ernest Rutherford, em 1911, com a recém-descoberta radiação e fazendo testes usando elementos radioativos, descobriu que na verdade o átomo possuía um imenso espaço vazio com um centro muito denso, conhecido como modelo planetário. Niels Bohr, em 1913, ampliando as ideias de Rutherford, propôs que esses elétrons estariam girando ao redor do núcleo em camadas muito bem definidas e com um número definido de elétrons em cada camada. Aí surge a ideia de distribuição eletrônica, proposta por ninguém mais ninguém menos que Linus Pauling. Linus Pauling quantizou a quantidade de elétrons que cabia em cada camada, e essas camadas foram batizadas de camada K, L, M, N, também existe a O, a P e a Q. Além do mais, Linus Pauling propôs a ideia de que os elétrons estariam dispostos em subníveis de energia. Em cada camada caberia um número máximo de elétrons. Sendo assim, na camada K caberia no máximo 2 elétrons, na L 8 elétrons, na M 18 elétrons, na N caberia no máximo 32 elétrons, na O 32 elétrons também, na P 18 elétrons e na camada Q e última caberia no máximo 8 elétrons. Além disso, Linus Pauling elaborou um método simplificado para distribuir os elétrons nesses subníveis de energia. Ele chamou esses subníveis de S, P, D e F, sendo o S o menos energético e o F o mais energético. No S cabe um máximo de 2 elétrons, no P cabe um máximo de 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14 elétrons. Para distribuir os elétrons segundo o diagrama de Linus Pauling, devemos acompanhar essa setinha vermelha que indica a ordem crescente de energia que deve ser distribuídos os elétrons nessas camadas. O primeiro subnível é o 1s2, o segundo 2s2, terceiro 2p6. Logo vem o 3s2, depois o 3p6. Ao invés de vir por 3d10, vai para o 4s2, que é menos energético que o 3d10. Após o 4s2, vem no 3d10, depois 4p6, 5s2, logo 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 4f14, 6d10 e, por último, 7p6. Notem que o número 1 se refere à primeira camada, a camada K. Número 2, a segunda camada, a L, e assim sucessivamente. Vamos para a parte prática de estudo. Devemos começar com a tabela periódica. Onde estão os números de elétrons numa tabela periódica? Bem, se um átomo for neutro, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, que na verdade é o número atômico. Nessa tabela periódica está identificado aqui em cima. Então, por exemplo, o carbono possui número atômico 6, portanto, 6 elétrons também. Vamos praticar, começando pelo carbono. Seguindo o diagrama de energia, e o carbono tem 6 elétrons, então começamos. 1s2, 2s2, 2p seria 6. Mas se eu colocar 6, vai ultrapassar o número de elétrons do carbono. Então, aqui eu coloco 2, totalizando 2, 4, 6 elétrons. Eu nunca posso ultrapassar o número máximo de elétrons do subnível, mas posso diminuir quando preencher o total de elétrons do elemento. No caso do carbono, o 6. Beleza. Quer dizer que na camada K, que é a camada 1, o carbono possui 2 elétrons. E na camada L, que é a segunda camada, o carbono possui um total de 4 elétrons. Olha que legal essa tabela, já tem a distribuição aqui, ó, camada K e a camada L. Bem, agora vamos distribuir os elétrons do oxigênio. O oxigênio possui 8 prótons, portanto, 8 elétrons. Então ficaria assim: 1s2, 2s2 e 2p4, totalizando 8 elétrons. Assim, na camada K
o oxigênio possui 2 elétrons e na camada L possui 6 elétrons, como indica aqui, ó, camada K e camada L. Vamos para o cálcio. 20 elétrons o cálcio possui. Então, sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6 e 4s2. Totalizando os 20 elétrons, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. E nas camadas? Camada K, que é a camada 1, total de 2 elétrons. Camada L, que é a camada 2, total de 2 mais 6, que é 2 mais 6, 8 elétrons. Camada M, que é a terceira, 2 mais 6, 8 elétrons. E a camada N, que é a quarta camada, número 4, total de 2 elétrons. Exatamente como está aqui, K, L, M, N. Vamos para um átomo que possui um grande número de elétrons, como o estrôncio, por exemplo. 38 elétrons para distribuir. Vamos começar aqui no cantinho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, olha só, depois do 3p6, 4s2. 4s2, depois do 4s2, 3d10. Até aqui deu 30, porque eu memorizei aqui, ó, esse 3d10 até aqui é 30. Depois do 3d10 vem o 4p6, 36, então falta 2. Quem vem depois do 4p6 vem o 5s2, então 5s2, totalizando 38 elétrons. Legal, vamos distribuir em camadas. Camada K, que é a primeira, total de 2 elétrons. Camada L, que é a segunda, total de 8 elétrons. Camada M, total de 2 mais 6, 8 mais 10, 18 elétrons. Camada N, que é a quarta, total de 2 mais 6, 8 elétrons. E a camada O, total de 2 elétrons. Exatamente como está aqui. Camada K, L, M, N e O. Pessoal, olha que bacana. Quantos elétrons o estrôncio tem na última camada? Ó, a última camada ele possui 2 elétrons. Sabe o que significa? Que a camada de valência do estrôncio possui 2 elétrons. E quando for fazer ligação com esse estrôncio, vamos ter que desenhar 2 elétrons, que é exatamente os elétrons que o elemento usa para fazer as ligações químicas. Voltando aqui no carbono. Quantos elétrons o carbono possui na camada de valência? Possui 4 elétrons. Então, o carbono teria que ser representado com 4 elétrons para realizar ligações. E o oxigênio possui na camada de valência, que é a última, 6 elétrons. Então, o oxigênio teria que ser representado com 6 elétrons para realizar ligações. O cálcio teria que ser representado com 2 elétrons na camada de valência. Se você possui uma tabela periódica completa, fica mais fácil, porque a camada de valência sempre será a última camada que aparece na distribuição eletrônica. Outra coisa interessante sobre distribuição eletrônica é que através dela dá para a gente descobrir a posição do átomo na tabela periódica. Por exemplo, se o estrôncio ele possui 5 camadas, significa que ele está na quinta linha da tabela periódica, ou seja, no quinto período. E se ele possui 2 elétrons na última camada, significa que ele está na segunda coluna. Vamos verificar. Quinta linha, ou seja, quinto período e segunda coluna. Olha aqui o estrôncio. Isso serve para a maioria dos elementos. Algo que vale lembrar é a diferença entre subnível mais energético, subnível mais externo e a última camada. O subnível mais energético é o último subnível a ser preenchido com elétron, ou seja, nesse caso aqui é o 3D e ficou com 2 elétrons. O subnível mais externo é aquele da camada mais externa.
Então aqui, camada 1, 2, 3 e opa, tem uma camada 4 aqui. Então o subnível mais externo, ou seja, mais longe do núcleo do átomo, é o 4s nesse caso, com 2 elétrons. E a última camada é a soma dos elétrons que estão mais longe do núcleo, ou seja, aqui eu preenchi até a camada 4. A somatória de todos os elétrons que estão na camada 4 resulta em 2, porque não tem nenhuma outra camada que contém o número 4. Então, nesse caso aqui, a última camada, que é a conhecida camada de valência, possui 2 elétrons. Professor, mas como que eu vou lembrar desse diagrama quando eu for distribuir os elétrons numa prova? Bem, aí é bom você treinar e esboçar o diagrama, que não é uma coisa muito difícil. Qual é a dica? Desenhe as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Você sabe que a camada K é a camada 1. A camada L é a camada 2, a M é a camada 3, a N é a camada 4, a O a camada 5, a P é a camada 6 e a Q a camada 7. Na camada K só possui um subnível, na camada L possui 2 subníveis de energia, na camada M possuem 3 subníveis de energia, na camada N possuem 4 subníveis de energia. No entanto, 4 é o número máximo de subníveis. Então, na camada O, possui 4 subníveis de energia. Na camada P, diminuindo agora, possui 6 subníveis de energia. E na camada Q, possui 7 subníveis de energia. Esses subníveis são chamados de S, P, D e F. S, P, D, F. O primeiro subnível de cada camada é chamado de S. O segundo subnível é chamado de... O terceiro subnível de D. E o quarto e último subnível, F. Esses subníveis comportam uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S comporta 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Bem, começa no 2 e vai somando mais 4. 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14. Então você indica quantos elétrons cabe em cada subnível. E aqui, 4F14 e 5F14. Beleza. Para distribuir esses elétrons, segue uma ordem crescente de energia. É como se você desenhasse aqui umas diagonais. 1S2, 2S2, 2P6, depois 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e assim sucessivamente, segundo o diagrama. Se você desenhar isso numa tabela, fica ainda mais organizado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar uma curtida no vídeo e aproveitar para se inscrever no canal. Até a próxima!